Teleaula Natal. Hello, folks. Welcome to mais uma aula de inglês. Essa semana iremos ter uma aula ecológica com o nome Santuário Ecológico de Pipa, o homem trabalhando em harmonia com a natureza. Agora vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Silvia, eu tenho 1,55 m, tenho cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros, sou branca, estou usando óculos e estou usando blazer branco, blusa rosa e calça jeans escura. E agora vou fazer a minha descrição em inglês, já que é uma aula de inglês. My name is Silvia Sorensen. I am 1,55 m high. I have dark brown hair, dark brown eyes. I have straight hair. I'm wearing a white blazer and a beige blouse and jeans pants. My library signal is NS. Então, vamos ter essa aula sobre o meio ambiente e no decorrer das aulas teremos essas imagens do fotógrafo Henrique José. O fotógrafo Henrique José, ele fotografou o Santuário Ecológico em uma de suas exposições recentes no Mercado Petrópolis. Então, vamos falar um pouco sobre o Santuário Ecológico de Pipa. Pipa Sanctuary Ecologic. E agora vou falar um pouco sobre o Santuário Ecológico de Pipa. O Santuário Ecológico de Pipa, ele tem alguns parceiros, como o Projeto Tamar, o Projeto das Tartarugas Marinhas, e também nós temos a Biosfera, né? Então tem um selo da Biosfera, ou seja, tem Mata Atlântica. A Secretaria Municipal de Educação, da SME, todos os anos fazem aulas de campo ao santuário. De certa forma, não deixa de ser um dos parceiros. Agora, eu vou introduzir o conteúdo que eu irei fazer nessa aula. Eu vou trabalhar sobre o vocabulário ecológico, certo? Em inglês. Brainstorming, uma tempestade de ideias, tá? A formação de palavras e origem de palavras. O plural irregular, animais e plantas e a biografia. E agora nós vamos ter a brainstorm, que é uma tempestade de palavras ecológicas sobre o meio ambiente. Environment é meio ambiente. Organic, orgânico. Ecology, ecologia. Life, vida. Nature, natureza. Earth, terra. Natural, natural. Eco, eco. Life, vida. No próximo slide, nós temos umas folhas esverdeadas e fala sobre o significado de ecologia. Ecologia é o estudo das interações que ocorrem entre os organismos e seu ambiente. No decorrer de toda a aula, nós vamos ter tudo relacionado ao meio ambiente. Agora, nós vamos ter a definição de falésia. Falésia é uma rocha beira-mar moldado pela erosão marinha. Por que eu estou me referindo a uma falésia? Porque é justamente em cima dessa falésia onde o Santuário Ecológico de Pipa é localizado. Nessa figura, nós temos 3 falésias. A primeira não tem vegetação. Na segunda, ela está a parte de cima coberta com vegetação, onde é justamente o santuário. E a terceira, nós também temos vegetação, que é a praia da Baía dos Golfinhos. A falésia que estamos agora vendo é a falésia onde está localizado o Santuário Ecológico de Pipa. Ela dá de frente para a Baía dos Golfinhos. Essa parte também
é chamado do Mirante dos Golfinhos, porque, obviamente, em cima dessa falésia tem a paisagem de golfinhos. O Santuário Ecológico é localizado no município de Tibau do Sul, aproximadamente 80 quilômetros de distância da capital de Natal. O acesso é tanto pela BR-101 ao sul, ao longo do litoral, e também é precisamente em cima dessa falésia onde ele é localizado. Próximo slide, temos mais uma fotografia do fotógrafo Henrique José. E ele fala o que nós teremos de boas-vindas no santuário. O Santuário Ecológico de Pipa oferece, através de suas trilhas, uma oportunidade de convívio com a Mata Atlântica, observar animais nativos e ter as melhores vistas da Praia do Madeiro e também da Baía dos Golfinhos. Nessa fotografia, nós temos uma árvore e alguns galhos pequenos de folhas verdes. E agora nós vamos ter a definição de biodiversidade. Nessa ilustração, nós temos a silhueta de uma pessoa e ao redor dela nós temos animais, pássaros, abelhas, tartarugas, peixes, natureza. Então, a biodiversity refers to the variety of life on Earth planet, including the genetic variety within populations and species, the variety of species of flora, fauna, microscopic fungi and microorganisms. Em outras palavras, a biodiversidade seria a junção da fauna e flora, plantas e animais juntos. Temos mais uma citação aqui em uma das fotografias do fotógrafo Henrique José. It is in a man's heart that the life of nature expectable exists. To see it, one must feel it. E é dentro do coração do homem que o espetáculo da natureza existe. Para vê-lo, é preciso senti-lo. Rousseau. Temos nessa fotografia um galho de uma árvore, um pequeno galho, com folhas amarelas, já quase secas. Ao chegar ao Santuário Ecológico de Pipa, o aluno ele receberá 2 panfletos em inglês e português. E ele escolherá a trilha que ele quer andar. Então, uma das trilhas mais conhecidas seria a trilha do Caminho do Pirata. Trilha com 100 metros e grau de dificuldade 4. Essa curta trilha inclui a emocionante escada de corda pela qual ela se alcança a Enseada do Madeiro, propícia para banho do mar. Os piratas em questão eram comerciantes franceses que vieram aqui durante os séculos XVI e XVII para adquirir o famoso pau-brasil. A trilha Salto do Golfinho é de 200 metros e grau de dificuldade 4. Uma oportunidade de encher os olhos com paisagens que mais parecem miragens. O Mirante do Suspiro é o melhor local para se observar os famosos golfinhos. Atualmente, o Jardim Botânico está em vias de reformas. Agora, vamos ter uma aluna apresentando essa trilha em uma de nossas viagens ao Santuário Ecológico. Good morning, I'm gonna introduce to you the Dolphin's Leap. Dolphin's Leap has 200 meters and grade of difficulty 4. It's an opportunity to delight your eyes with spellbinding views. The Mirante do Suspiro, look outside, the best place to watch the famous dolphins. Currently, the Botanic Garden is under repair. O projeto Santuário Ecológico de Pipa é desenvolvido pelos alunos nas escolas públicas, onde os alunos eles vão ter acesso às trilhas e às regras de comportamento da floresta em inglês. A aula de campo é justamente a culminância, quando eles já têm aprendido esses conteúdos e que eles vão apresentar para toda a turma e todos que estiverem nessa viagem. Aqui temos, nessa foto,
David e alguns alunos da Escola Municipal José do Patrocínio em uma dessas aulas de campo do ano 2010. David está explicando a importância da natureza e a importância da... No próximo slide, nós vamos ter a Escola Municipal Irmã Arcângela em uma de suas aulas de culminância no Mirante dos Golfinhos. Então, estamos diante de umas mais lindas paisagens da Baía dos Golfinhos e também da Praia de Pipa. O mapa do Santuário Ecológico, ele representa toda a trilha, essa parte marrom representa toda a trilha que os alunos irão percorrer. Começamos na entrada, certo? E passamos por todas essas trilhas, tá? Chegando até a Praia do Madeiro e terminando na exposição do Projeto Tamar. Voltando mais uma vez, o Santuário Ecológico de Pipa é localizado no município de Tibau do Sul, distante da capital de Natal, aproximadamente com 80 quilômetros. O acesso vai ser pela BR-101, do 103 Sul, pela orla de Tibau do Sul, para a Praia de Pipa. E é justamente em uma de suas falésias onde o Santuário Ecológico se localiza. What is biosphere? A biosphere reserve is an area especially designed to combine environmental conservation and sustainable human development. A biosfera, esse selo da Reserva de Biosfera da Mata Atlântica, é justamente para mostrar que no Santuário Ecológico tem Mata Atlântica. Esse selo com esse mico-leão, ele com mico-leão, um soim, ele representa a Mata Atlântica. Temos, onde está justamente o texto, toda essa reserva das falésias, onde está a Mata Atlântica. A biosfera é uma reserva, numa área especialmente designada para aliar o meio ambiental, a conservação do meio ambiental e o desenvolvimento sustentável humano. E agora, nós iremos ter o plural irregular em inglês. No decorrer de todos os slides, nós tivemos muita fauna e flora, biodiversidade. Então, estamos começando com cactus, cacti, certo? Cacto e cactus. Então, as palavras que nós vamos ter aqui, nós tivemos em textos anteriores. Falizes, falésia, falésia, falésias. Bacterium, bacteria, bactéria, bactérias. Datum, data. Dado, dados. Fenômeno, fenômena. Fenômeno, fenômenos. Feixe, feixe. Peixes e peixe. No plural irregular, nós sempre vemos que são diferentes porque eles estão na descendência da origem latina. Vamos agora ter outros exemplos com animais e outras palavras e outros objetos no singular e plural irregular. Nós vamos ter a goose, geese, um ganso, gansos. An octopus, octopi, um polvo, polvos. An aircraft, aircraft, um avião, aviões. A palavra avião, aircraft, ela não tem o plural, é o mesmo, tanto como o singular e plural é a mesma palavra. A leaf, leaves, uma folha, folhas. A deer, deer, um veado, veados, a mesma palavra. A sheep, sheep, uma ovelha, ovelhas. A knife, o KMU da pronúncia, uma faca, knives. A wolf, wolves, um lobo, lobos. E vamos ter mais outras palavras, continuando com o plural irregular. Agora vamos ter palavras diferentes do meio ambiente, tá? Singular, an ox, plural, oxen, boi, bois.
A woman, singular, plural, women. Uma mulher, mulheres. A man, homem, man, plural. A pronúncia parece ser quase a mesma, mas a escrita é diferente. Um homem, homens. A child, um filho. Children, filhos. A child também poderá ser traduzido como uma criança. E children, crianças ou filhos. A mouse, um rato. Mice, ratos. Singular, a tooth. Plural, teeth. Um dente, dentes. A person, uma pessoa. Plural, people. A foot, um pé. Feet, plural, pés. A goose, geese. Um ganso, gansos. Vamos ter mais uma citação famosa e mais uma foto do fotógrafo Henrique José. We should preserve every scrap of biodiversity as priceless, while we learn to use it and come to understand what it means to humanity. Devemos preservar cada fragmento da biodiversidade como algo inestimável enquanto aprendemos a usá-lo e chegamos a entender o que significa para a humanidade. Essa foto já foi descrita, né? Um galho com uma folha amarela. E agora eu vou trabalhar a formação de palavra e a origem de palavras estrangeiras. Vamos ter duas figuras, tá? Uma borboleta e vamos ter um pássaro nessa figura. Pessoal, primeiramente eu vou falar o uso dessas palavras, porque nós temos dois significados. Nós temos o nome normal, que é butterfly, borboleta, e temos o nome bird. E depois nós vamos ter o nome científico. E para isso chamamos de taxonomia, que é a classificação e o nome científico dos seres vivos. Então, a taxonomia científica tem um caráter universal e ajuda os cientistas em todo o mundo, os países, a organizar os estudos dos seres vivos. Com essa sistemática, é possível estabelecer as relações evolutivas entre eles. E a nomenclatura em latim evita erro de denominação. Esses temas podem aparecer em biologia e também nos livros que vocês estudam em ciências. Temos na figura que é uma borboleta, butterfly, e temos o nome dela científico. Morpho, Achilles e Tanger, Lange, que podem vir a ser consideradas espécies indicadoras de florestas fechadas, úmidas e um pouco impactadas. Foram encontradas essas espécies no santuário e em áreas vizinhas. Na figura 2, nós temos um bird, um pássaro que está no ninho, um pássaro pequenininho. Epsilon conspectoris. Então, os nomes científicos, pessoal, você já não é obrigado a ter que decorá-los. Isso aqui somente para os cientistas. Mas eu estou explicando que nós vamos ter, né, o nome dele também em inglês, que é bird. O artigo pertinente foi publicado recente na Revista Brasileira de Zoologia e constitui o primeiro relato do comportamento desse pássaro na Mata Atlântica. Então, continuando, nós vamos ter uma snake, uma cobra. Micrucus ibipoca é um nome científico, tá? Snake em inglês, cobra. E o quarto nós temos dolphin, que é o golfinho, cetácea e cináide. A fauna marítima se destaca pela presença permanente de golfinhos, bem como pela ocorrência dessas espécies de tartarugas e baleias jubartes, os quais às vezes encaram nas praias de pipa e de peixes-bois marinhos. Podemos dizer também que todos os nomes devem ser escritos em latim ou devem ser latinizados. Esses nomes científicos são dados aos seres vivos, são padronizados mundialmente. O nome de uma espécie é sempre binominal,
tem dois nomes, como vimos aí. E como está em latim, deve ser escrito destacado no texto, em itálico ou sublinhado. O nosso nome da nossa linhagem é Homo sapiens. Figura 5, nós temos monkey, macaco, que é o sagui, ou tem essa denominação, também conhecido como sauim ou ainda sagui. É uma espécie de macaco de pequeno porte no Novo Mundo. Orchilds, orquídeas, são todas as plantas que compõem a família Orchidae, pertencente à ordem Asparagales e uma das maiores famílias de plantas existentes. Apresentam muitíssimas variadas formas, cores, tamanhos e existem em todos os continentes, exceto na Antártida, porque ela é predominantemente nas áreas tropicais. O mico é um mico cinza, olhos castanhos e orquídea aqui, uma orquídea rosa. Sabemos que também podemos ter orquídeas amarelas e outras espécies. A fundação do Projeto Tamar foi criado em 1980 e hoje é reconhecido internacionalmente como uma das maiores e bem-sucedidas experiências na preservação marinha. Nós temos o Daniel Henrique, biólogo do Projeto Tamar. O Projeto Tamar, já está dizendo tartarugas marinhas, a nomenclatura. Ele está no santuário há muitos anos e ele também temos aqui uma parceria com o Santuário Ecológico. Agora, teremos a formação de palavras. Como em língua portuguesa, nós vamos ter o substantivo, certo? E vamos ter prefixos e sufixos. Por exemplo, a palavra tarde. Entardecer. En seria o prefixo, se, sufixo, tá? O prefixo é utilizado no início da palavra e o sufixo no final. A estrutura, a regra é essa. A root word seria a palavra raiz, seria dado como a palavra que vai ser feita um sufixo, que pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo, um advérbio. Então, nós temos a primeira palavra, uncomfortable. A palavra raiz seria comfort, conforto. Uncomfortable, inconfortável. Então, o N, geralmente antes da palavra, ela dá a ideia negativa do que seria, como por exemplo, happy, feliz, unhappy. Regular, regular. Irregular, irregular. Irregularly, irregularmente. Organize, organizado, o verbo organizar. Disorganized, desorganizado. O ED, no final, ele dá o tempo passado, organizado, organizar, organizado. Confident, confiante. Unconfident, confiantemente. Confidently, confiantemente. Também pode ser o substantivo leal. Respect, respeito. Disrespect, desrespeito. Disrespectfully, desrespeitosamente. Aqui temos mais uma das trilhas do Santuário Ecológico, chamado Dolphins Mirante, Mirante dos Golfinhos, que é onde temos uma das melhores vistas das tartarugas marinhas da Praia do Madeiro e Baía dos Golfinhos. Vamos ter um vídeo agora que eu fiz no Mirante dos Golfinhos em uma das viagens que eu fiz a Pipa particularmente. Após termos as paisagens maravilhosas do Mirante do Golfinho e da Praia do Madeiro, vou falar um pouquinho sobre biografias. E eu escolhi a biografia de David Maris, que é o proprietário do Santuário Ecológico. David, ele é inglês e ele nasceu na Inglaterra. Ele está no Brasil há mais de 40 anos. E ele vai nos deixar uma mensagem
de preservação ambiental. Mensagem que você gosta de passar para os seus alunos, realmente de uma forma mais de uma pergunta, de uma questão. A questão seria essa: o que ficará para amanhã, quando todos já tiverem se servido essa mesa, essa fartura de alimentos, essa fartura de biodiversidade, esse enorme acervo de paisagens maravilhosas? O que ficará para as futuras gerações? Seria a minha mensagem. Eu não poderia terminar minha aula sobre o meio ambiente sem fazer essa homenagem a David Maurice Hassett, porque David trouxe uma enorme contribuição para o nosso estado. Ele me tocou como professora e eu toquei meus alunos. O senso de sustentabilidade, a sensibilidade com o meio ambiente que eu aprendi, passei para outras gerações dos meus alunos, das pessoas que me seguiram. David, muitíssimo obrigado por toda a sua contribuição de uma vida toda. Nós te agradecemos. Vou concluir essa aula ambiental. Também outros agradecimentos especiais à Secretaria Municipal de Educação, no nome da SME, que sempre patrocinou, cedendo os ônibus para estas viagens da culminância do projeto. Cedeu também a equipe de imprensa, na pessoa de Adrovando Claro, que sempre esteve comigo. Também o Projeto Tamar, por ter liberado as imagens, por sempre estar presente nessas explicações com meus alunos. Enfim, por todos os formadores de língua inglesa e de ciências, que também me ajudaram nessa divulgação dessa aula sobre o meio ambiente, que é muito importante. Meus colegas de trabalho, professores, que nos decorrer dos 28 anos que eu sou a colaboradora maior de David, todos esses anos. Então, eu quero dizer que é muito importante o sentimento de preservação, que ela passe de geração em geração, que nunca esqueçamos que quando preservamos o meio ambiente, estamos também preservando as nossas vidas.